Você já se perguntou por que alguns investimentos eles rendem menos de um ano para outro? Muitas vezes a resposta é em uma palavra: inflação. Agora o mercado está em movimento e o Boletim Focus, que saiu dia 7, semana passada, revelou que a previsão para o IPCA em 2025 caiu para 5,2%. Ainda está acima da meta do Banco Central, mas a tendência é de queda sustentada. Isso muda tudo. Muda juros, decisões do Copom, Tesouro Direto, ações e até o que vale mais a pena manter em seu bolso ou no seu CDB. Então fica comigo até o final, porque eu vou te mostrar onde estão as oportunidades reais diante dessa mudança. O Boletim Focus é como um termômetro das expectativas do mercado. Toda segunda-feira, o Banco Central ele publica esse relatório com a média das projeções de mais de 100 instituições financeiras. Nele, vemos projeções para IPCA, que é a inflação oficial do nosso país, projeções para o PIB, projeções de como é que a gente vai fechar o ano em relação à nossa taxa Selic, projeções de câmbio e outros indicadores. A última edição, a edição que rolou na semana passada, trouxe uma revisão para baixo da inflação, esperada em 2025 a 5,2%. Isso indica que os agentes de mercado estão confiando que os preços vão subir menos do que se pensava anteriormente. E o que está puxando toda essa expectativa do mercado para baixo? Primeiro ponto é a desaceleração do consumo das famílias provocada por juros ainda altos. Outro ponto é a queda nos preços de energia e alimentos, que pesam bastante no IPCA. E a política monetária firme do Banco Central, que segurou o crédito. O ponto é, uma inflação em queda não é só uma boa notícia no noticiário. Ela muda o jogo para quem investe. Ela muda o jogo para mim e para você. Quando a inflação ela cai, o Banco Central ganha espaço para reduzir juros. Isso porque a Selic, que é a nossa taxa básica de juros nacional, é o principal instrumento de combate à inflação. Então, se a previsão do IPCA, que é o Índice Nacional de Preços do Consumidor Amplo, segue em queda e mostra sinais de controle, o Copom, que é o Comitê de Política Monetária, ele pode optar por reduzir gradualmente a taxa Selic para estimular o consumo e estimular o investimento. A Selic influencia em diversos aspectos. Influencia, por exemplo, o rendimento do Tesouro Selic. Influencia as taxas pagas por CDBs, as taxas pagas por LCIs, pós-fixados, e até o custo de financiamento das empresas, o que afeta ações na nossa bolsa. Então significa que podemos estar nos aproximando de um cenário em que a bolsa pode se valorizar. Por isso, essa expectativa de queda da inflação mexe com todo o mercado financeiro. E quem entende isso com antecedência se posiciona melhor, se posiciona de acordo com o que está por vir. Então vamos comparar dois cenários. Vamos comparar o cenário de inflação alta. Quando a inflação está alta, investidores eles correm para proteger o seu poder de compra. Investimentos preferidos geralmente com a inflação alta são Tesouro Selic, CDBs com liquidez, fundos mais conservadores. Então evita-se o pré-fixado, por quê? Porque ele perde poder de compra. E quando a gente vai para um cenário de inflação em queda, quando a gente está no cenário de inflação em queda, esse jogo ele muda. O investidor ele pode começar a pensar em taxas médias longas, em travar essas taxas médias longas. Tesouro pré-fixado e IPCA+, eles ganham mais valor. O mercado ele começa a migrar para ativos de mais risco com maior potencial de retorno, por exemplo, ações, fundos imobiliários, fundos multimercado. Então você começa a sair da posição defensiva e pensar em construir patrimônio com mais eficiência. E quais investimentos se beneficiam em cada cenário? Tesouro IPCA+. É ideal para proteger o seu dinheiro da inflação e garantir um juro real, que é aquele juro descontando a inflação. Então, com a inflação mais estável, você sabe que vai ganhar acima dela. E o tesouro pré-fixado? Bom, o tesouro pré-fixado é perfeito quando a Selic começa a cair. Você trava uma taxa mais alta agora e lucra com a valorização do título. CDBs de médio prazo, 2, 3 anos, ainda oferecem boas taxas, mas o prazo ele precisa ser bem ajustado à expectativa de juros futuros. Fundos de multimercado. Bom, com a volatilidade menor e com menos pressão inflacionária, esses fundos eles ganham liberdade para buscar retorno superior ao CDI, entre outros fatores. Fundos imobiliários, que são os famosos FIIs, muita gente gosta para a construção de uma carteira com renda passiva. Bom, com a Selic
em trajetória de queda, o rendimento dos FIIs ele começa a atrair mais atenção. Além disso, eles são beneficiados com o custo de crédito mais barato. Ações de setores cíclicos como varejo, construção, entre outros. Empresas que dependem de consumo também tendem a se valorizar. Com a inflação e juros controlados. Por quê? Porque isso vai movimentar a economia, as pessoas vão comprar mais. Então, empresas que dependem de consumo tendem a se valorizar. Então, aqui vai basicamente um plano prático para esse novo cenário, né? Mais ou menos 25% Tesouro IPCA+, com vencimento entre 2030 e 2045, para proteção e ganho real. 20% Tesouro Pré-fixado ou CDBs, com taxa fixa acima de 11% ao ano. 20% em fundos multimercados conservadores a moderados. 15% em fundo imobiliário com foco em renda, pode ser papel, pode ser híbrido, 10% em ações de setores sensíveis a juros, 10% em liquidez também para aproveitar oportunidades de mercado como o Tesouro Selic ou o Fundo DI, né? Então esse mix, isso aqui é só um exemplo, tá? Isso aqui não é uma sugestão, não é uma indicação, não. Esse mix aí permite participar da recuperação econômica sem abrir mão da proteção. Então, mesmo com a inflação caindo, não é hora de se descuidar. A gente precisa ficar atento a mudanças na política fiscal, porque se o governo aumentar gastos, a inflação ela pode voltar a subir. A gente também tem que ficar atento ao cenário externo. Tensões internacionais ou alta de juros nos Estados Unidos podem impactar a nossa economia. E a gente também precisa ficar atento a greves e choques internos. Então, fatores domésticos, eles ainda podem pressionar preços. E sempre é importante monitorar alguns pontos importantes. Monitorar o boletim Focus semanal, por exemplo. As decisões do Copom, relatórios de inflação do Banco Central, é importante acompanhar. E, claro, o seu próprio desempenho da carteira. Você não vai acompanhar tudo isso e deixar de lado a sua carteira. Você tem que entender se sua carteira está com uma boa expectativa, se sua carteira ela teve um bom resultado. Então você tem que acompanhar os seus ativos. Ter informação é o melhor antídoto contra decisões emocionais. E se você entendeu o impacto dessa nova projeção do IPCA, percebeu que não é só um número de economista, é um sinal de mudança concreta no seu jeito de investir. Então essa virada de cenário, ela pode ser o ponto de partida para você crescer seu patrimônio com muito mais estratégia e menos risco. Crescer seu patrimônio de forma exponencial. Então agora eu quero saber de você. Comenta aqui. O que você vai mudar na sua carteira com essa queda na inflação? E você já sabe, né? Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e deixa o like, pô. Custa nada deixar um like cheio de rentabilidade, porque aqui, nesse canal, você aprende a transformar a economia em decisões reais para sua vida financeira. Eu sou Marcos Trigueiro e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.